Muito bom dia, Café com Saúde, às 8h01, no nosso canal Saúde Funcional Vida Plena. Hoje nós vamos continuar falando, essa semana estamos falando sobre obesidade. Café com Saúde tem um aspecto um pouco diferente. Nas segundas-feiras eu falo sobre o aspecto orgânico, fisiológico, como falamos da obesidade na segunda-feira. Falamos da economia do corpo, uma visão completamente diferente. Nas quartas-feiras, nós falamos dos aspectos emocionais. Isso mesmo, aprofundamos os aspectos emocionais. Se você não sabia, todas as doenças têm fatores emocionais. E às sextas-feiras, às 8h01, todas as sextas-feiras, 8h01, nós falamos do assunto que nós estamos falando da semana, nos aspectos vibracionais, magnéticos, espirituais, não importa o nome, mas os aspectos mais transcendentes. Hoje, quarta-feira, vamos falar de obesidade, nos aspectos emocionais. É muita coisa, eu devia deixar mais de um dia para isso. Talvez eu repita em outros momentos a questão da obesidade, porque é uma doença, como eu falei, é uma doença que de multifatorial, né? Ela tem aspectos hormonais, aspectos nutricionais, aspectos emocionais, aspectos transcendentes, e aí, se você não tiver uma visão mais ampla, por isso que às vezes é complexo você prometer, não, você vai fazer toma esse remédio e emagrece. Emagrece o quê? Né? Como eu falei, como eu mostrei, emagrece o quê? Não adianta você emagrecer músculo. Você perde músculo, o corpo se defende e engorda o dobro. Por isso que é efeito sanfona. Se você não sabe por que tem efeito sanfona vem porque você não entende como funciona o teu organismo. E a gente como tem essa visão, é complicado, porque as pessoas querem soluções imaginárias, rápidas, novas, quer dizer, resolve de uma vez, aí dá um comprimidinho e resolve. Me dá aí o Ozempic e eu resolvo. E aí a pessoa toma o Ozempic, tem um monte de reação, por quê? Porque o organismo tem uma inteligência, presta atenção, anote aí. Nosso corpo, nosso organismo tem uma inteligência própria dele. Se você bater contra a inteligência dele, ele vai se defender, ele vai usar como que o corpo usa inteligência? Usa programação. Os programas que nós temos, uma série de programas. Né? Então, nossa, nós temos programas que a gente nem imagina. Aliás, todas as doenças são programas. Programas para quê? Possa você resolver as questões. Como está dizendo a Cris, bom dia, Cris, Maísa, Laura. Dona Laura, bom dia. Não existem pílulas mágicas. Então, as pessoas querem pílulas mágicas e aí elas acabam tendo o efeito de voltar. Então, hoje eu quero falar sobre aspectos emocionais. Mas, Rubens, o que tem que ver emoção? Não é só fechar a boca? Eu tenho mostrado para vocês, eu tenho provado, meus pacientes vêm e falam, eu fechei a boca. Eu olho e falo, fechou demais. Não adianta fechar a boca. Você precisa ter o nível de suprimento mínimo. Se você não tiver o mínimo de suplemento, de suprimento, quer dizer, se você tem um gasto na tua casa, e você não ganha para o mínimo que é o gasto, você vai entrar num cheque especial, você vai pagar juros. Os juros são as doenças. A obesidade é uma doença. Então, depois que eu não tinha muita, no começo, paciência, porque eu achava que a obesidade, né, como todo mundo acha, é sem vergonhice. Quando eu comecei a estudar profundamente, eu vi, não, a obesidade é uma doença. É uma doença multifatorial. Tem até aspectos espirituais. Obesidade tem até aspectos espirituais. E aí, sexta-feira, você vai entender o que eu estou falando. Tá? Então, os aspectos emocionais. Vamos tentar entender, então, buscar entendimento, quais são os principais aspectos emocionais. O que significa gordura para o corpo, para que serve a gordura. Então, vamos lá. Então, a gente pôs aqui, vamos complementando nossos slides, lembrando que eu falei bastante sobre as causas, né? Então, hoje é obesidade, as defesas emocionais. As defesas emocionais. Bom dia, Maria. Então, se você... mas não é só tomar um comprimidinho, não é só fechar a boca? Não.
Se você vai entender que se você tiver acionado as defesas emocionais, o corpo está reagindo com um programa de defesa, de sobrevivência, através da obesidade. Vamos lá. Qual é o sentido biológico da obesidade e sobrepeso? Presta atenção, sentido biológico. Tem um sentido biológico. O ser grande, é uma solução bem-sucedida para a sobrevivência. Então, se você se sente, em algum nível, ameaçado, ameaçada, você pode acionar um programa de eu aguento a porrada. Vamos falar assim, porque na selva é assim. E muita gente está vivendo uma selva. Então, é uma solução para a sobrevivência. Outro sentido, acumular reservas de energia para as possíveis carências que possam surgir. Aonde que o ser humano guarda a energia? Onde é a reserva de energia? Para tudo. Pega o papel, porque aí é um grande problema que eu entendo que as pessoas... Aonde você reserva energia? Aonde o corpo reserva energia? No músculo? Não é no músculo. Reserva de energia é na gordura. Mas como isso na mitocôndria? Tá, isso é intracelular. Tudo bem. Mas eu estou falando, o corpo, reserva de energia. Você vai fazer uma viagem, pegar uma reserva. Você vai acampar, põe a mochila, põe as reservas. Onde o corpo reserva energia? Se você ficar com essa frase, você já vai entender muita coisa o que acontece com você que está com sobrepeso. O corpo guarda energia na gordura. Também, inchar. Sabe aquele peixe, né? Acho que é o baiacu que estufa, porque ele fica grandão. O peixe vem pegar ele fica grandão, não consegue nem abocanhar. Então, para assustar o inimigo. Ficar grande significa sobrevivência. Você vai segurar uma onda de risco, né? Então, por fatores metabólicos ou para compensar alguma ausência interna, com programa de perdas, como recuperar a criança que sai de casa ganhando peso como se estivesse grávida de novo. Então, aqui é o aspecto emocional. Então, meu filho saiu de casa, foi embora, o ninho vazio. O ninho vazio, então, a mulher pode ser que comece a engordar para se sentir que ainda tem um filho dentro dela. E eu quero entender uma coisa. Quando a gente fala de inconsciente, a gente está falando de uma coisa que a gente não tem um acesso, não tem lógica. O nosso inconsciente não tem lógica. Lembre-se, então é uma coisa completamente fora de lógica. E eu aprendi, né, tenho 42 anos de formado, você que está chegando agora, e eu tenho 32, onde eu pesquiso o ser humano de uma forma mais integral, de uma forma mais holística. Então, eu aprendi a ouvir o que o inconsciente fala, né? A pessoa está dando um recado lá, está me dando um recado, eu falo, opa, peraí, aqui eu pensei uma coisa aqui. Então, quando você aprende a ouvir o inconsciente, você começa a fazer acordos. Por exemplo, no nosso método de conexão com o futuro extraordinário, que é uma imersão que a gente faz, que é uma imersão que a gente pega as pessoas pela mão e caminha com elas para elas entenderem o que precisa ser feito, em termos de metas e objetivos, ali a gente fala, se você não acessar o teu inconsciente e fizer acordos com ele, presta atenção nisso aqui, a gente nunca vai ganhar do inconsciente. O Freud define mais ou menos assim, o consciente é uma casca de nós, sabe a casca de nós? Boiando no mar do inconsciente. Como? Vou repetir. O consciente é uma concha de nós boiando no mar do inconsciente. O que uma concha, uma conchinha de nós vai fazer contra o oceano? Não tem jeito. Então, ou nós combinamos, ou nós fazemos acordos, ou esquece. O inconsciente vai ganhar todas. E se tem alguma coisa que não está rolando na tua vida, é porque o teu inconsciente quer daquele jeito. Mas eu não quero. Sim, eu estou falando. Se a gente é 1% ou 5% do que a gente vive, o inconsciente é 95%. Não tem conversa. Ou fazemos acordos, ou ele ganha. Ou fazemos acordos, ou ele ganha. Então, quando a gente faz a imersão, a gente tem várias técnicas que a gente desenvolveu para que a pessoa acesse o inconsciente. Olha que interessante. Para a pessoa acessar o inconsciente. Ontem, por exemplo, o último dia, ontem
eu fiz um trabalho que eu achei muito gostoso, porque uma super paciente que tem uma sensibilidade muito grande, ajuda muita gente com a mediunidade dela, vem tomando cacetada. Eu falei, ó, ela tem um programa que está tomando cacetada. A gente foi buscar no inconsciente dela, uma programação, presta atenção, uma programação pré-encarnatória, onde houve ali uma espécie de um equívoco. Rubens, o que você está falando? Na hora da gente fazer a nossa programação, a gente pode ter interpretações que aqui depois não funcionam direito. E a gente pode reprogramar? Pode reprogramar. Tanto que a gente foi buscar uma reprogramação no momento que ela estava programando a vida. Eu vou fazer isso, então eu vou ajudar as pessoas, tal. E como ajudar a pessoa? Pegando as coisas delas? Está equivocada, está sofrendo hoje. E na hora ela falou, nossa, então, peraí, eu posso ajudar mais pessoas não absorvendo o que as pessoas têm, ajudando as pessoas. A técnica salva-vidas. Bom dia, Isabel, a técnica salva-vidas o salva-vidas nunca vai se aproximar muito da pessoa que está morrendo afogada. Não pode. Se ele chegar perto, o cara grudar nele, esquece, a força é descomunal. O cara pode ser grandão, forte, ele morre junto. Então, a gente não pode se aproximar muito. Viu, Cris? A Cristiane é terapeuta. Então, muitas vezes a gente... Eu já sofri muito com isso aí. Você quer ajudar, você entra no processo, você quer... Mas aí você chega muito próximo. E chegar muito próximo, vibratoriamente também, você acaba sendo sugado. E aí ela fez uma reprogramação e falou, mas aí muda o nível. Eu falei, muda o nível, lógico. Você vai ajudar mais pessoas sem se aproximar. É o que eu consegui fazer comigo. Hoje eu consigo ajudar mais pessoas sem me contaminar. Então eu jogo a boia, né? Porque o bom salva-vidas, ele fala, não, ele vai com 2 boias, joga a boia. Ou ele joga a prancha, a pessoa pega na prancha, segura, aí ele pode... Ou então ele tem que chegar e dar uma porrada na pessoa, né? Dar uma porrada, se a pessoa não percebe, dá uma gravata, a pessoa fica aí, puxa, então parece agressivo. Às vezes a gente tem que ser agressivo. Eu já fui, às vezes, aparentemente agressivo. Ou fui assertivo com o paciente que eu vi que não estava indo num caminho legal para ele. Então, vamos lá. A gordura possui vários sentidos biológicos. O sentido de proteger estruturas. Claro, estruturas. Você pode ver que a pessoa muito magrinha, ela fica com os ossos muito à vista, né? Atua como uma almofada, absorvente de choque e isolante térmico. Pega um urso polar, lá, menos 40 graus no Polo Norte. Tira a gordura dele, ele morre. Então, se a pessoa tiver um trauma de hipotermia, como trauma de hipotermia, o que você está viajando? Sexta-feira eu vou explicar para você. Ele vai poder, às vezes, ter a gordura como um isolante térmico. Porque se você tirar o isolante térmico, que é a gordura, a pessoa pode morrer. Cappuccino funcional. Vale a pena parar aqui. Cappuccino funcional. Leite de coco em pó. Cacau. Café. Solúvel. O solúvel é o outro. Olha, claro, não vai açúcar, não vai nada. Ah, mas eu não consigo ficar sem açúcar. Usa açúcar de coco. Tem uns açúcares aí que não tem muita caloria. Então, acumula reservas de nutrientes. Tem funções metabólicas. As mulheres têm mais gordura porque estão intimamente ligadas à função de nutrir e alimentar. Reserva de nutriente. Rubens, imagina a gordura. É a representação. Tem gordura, é uma reserva de energia. Na infância, começa agora a parte emocional. O acúmulo de gordura pode ter a função de aumentar o tamanho para que possa ser visualizado. Não estão me vendo aqui. Opa, deixa eu aumentar meu tamanho para ver se o pessoal me vê. O conflito sempre são muito estrutural. Então, tem vários tipos de conflitos. É algo que se repete. E a primeira solução desses conflitos é criar grandes reservas de alimentos para prevenir perigos. Então, é a nossa reserva. Presta atenção, pega o papel aí que eu vou escrever. Pega a caneta, escreve no caderno aí. Né? Porque eu acredito que você possa fazer um caderno do Café com Saúde. Porque você vai ter muito material para você poder fazer para você e poder ajudar outras pessoas. Então, a nossa sobrevivência da raça humana
está pautada na gordura. A nossa sobrevivência está pautada na gordura. Bom dia, Bianca. Então, quando você tem no inconsciente medos, perigos de sobrevivência, você pode acionar a programação de reserva de gordura. Então, toda vez, presta atenção, desde as cavernas, os gordinhos viviam mais. Fala, mas o gordinho, para fugir do dinossauro, aí tem esse problema de fugir do dinossauro. Então, meio termo, né? Entendeu? Então, mas os gordinhos vivem mais. Como é que você explica? Às vezes uma pessoa que é um morador de rua, obeso mórbido. Um morador de rua, obeso mórbido. Como é que você explica isso? Como é que você explica? Porque não tem comida suficiente. Como, Rubens? Eu já falei isso, mas vou falar. Não tem comida suficiente, então o corpo faz programa de sobrevivência, que é guarda gordura e queima músculo. Tem uma imagem que é muito feia, mas é importante como exemplo. Quando os russos chegaram nos campos de concentração da Alemanha, da Segunda Guerra Mundial, as pessoas que estavam ali vivas eram cadavéricas, elas não tinham nenhuma fibra muscular, você vê todos os ossos. Mas as que estavam vivas, se olhar no abdômen, tem uma barriguinha. Então, a gordura que as manteve vivas, no sentido biológico, tá? Tem um sentido psicológico, claro, que aí é outra. O Viktor Frankl, ele foi um cara que, um psiquiatra que sobreviveu a 3 campos de concentração, escreveu o livro O Sentido da Vida, fantástico, porque ele tinha um sentido de vida, um propósito de vida. Ele falou, não, eu preciso sair daqui para mostrar os horrores. E fez todo um caminho, chama O Sentido da Vida, de Viktor Frankl. Então, vamos lá. Então, primeira solução é reservar energia. O conflito estrutural de abandono e separação. Se eu sou abandonado ou separado, estou em perigo. Olha só, se eu estou abandonado ou separado, estou em perigo. Pode ser conotações de perigo. Ataque, não ter acesso à comida. Se eu não tenho acesso à comida, se vai faltar comida, eu posso reservar gordura. Então, a função de ganhar peso deve ser sempre entendida como uma prevenção. Por isso, devemos procurar conflitos no futuro. Como conflitos no futuro, Rubens? Como que é isso? Como conflito no futuro? O que significa conflito no futuro? Significa que o ansioso que antecipa, tem antecipação de medos, ele não está antecipando, ele está com medo. Presta atenção, essa é uma chave poderosa. Você nunca tem medo do futuro, você tem medo de que algo que aconteceu no passado se repita no futuro. Vou repetir para você. Você tem medo de algo que aconteceu no passado se repita no futuro. E aí você tem um medo do futuro. Mas não é do futuro, é do passado voltando. Né? Pensou para o passado voltando? Imagina voltar a sogra, pelo amor de Deus. Vamos lá. Na resposta masculina, ganhar peso é para ficar grande, como um gorila dominante. Né? Então, retém água, gordura, e precisa ter muita energia. Então, o gorila alfa, o dominante, ele é enorme. Precisa ser gordão. Né? Precisa ser gordão, precisa ser aquilo lá. E qual é a dieta, me lembrei agora, qual é a dieta do lutador de sumo? Sabe o lutador de sumo? Aquele cara desse tamanho assim, pesa 300 quilos. A dieta deles é uma refeição por dia. Come uma refeição por dia. Por quê? Porque ele manda uma mensagem para o corpo dele que não tem alimento, não tem comida. Para ele ficar grande daquele jeito, ele só tem uma refeição por dia. Ele come um monte de coisa lá uma vez por dia. Então, se o lutador de sumô comer 3 vezes por dia, fazer 3 em 3 horas, ele vai emagrecer. Então, para um pouquinho, Rubens. Como é que é essa história? Todo mundo manda eu fechar a boca. Aí você está dizendo que o lutador de sumô come uma vez por dia só? Pode ver. Ele come uma vez por dia. Porque eles sabem que se ele comer de 3 em 3 horas, ele não vai engordar daquele jeito. Presta atenção, tá? Então, lutador de sumô. Mas hoje é falando das questões emocionais. Crianças que ganham peso para chamar a atenção de uma mãe que não cuida delas desde o nascimento. Então, de alguma forma, isto não é regra. Isto é uma possibilidade.
Isto não é regra, é uma possibilidade que você precisa olhar sempre. Por isso que eu pergunto para as pessoas, desde quando você começou a ganhar peso, né? E depende da localização, por exemplo, no ventre, né? No baixo ventre. Proteção de uma criança. Então, eu preciso proteger essa criança, preciso ganhar gordura aqui. Ou no masculino, sinto que minha vida é controlada por minha esposa, então eu preciso ter uma proteção no quê? Na parte sexual. Olha, as barrigas que caem cobrindo o sexo tem um conflito de eu protejo o meu sexo para que nada aconteça ali. E aí a gente vai procurar abortos ou mortes infantis que está no inconsciente. Tudo bem até aqui, pessoal? Está muito complicado, né? Então a ideia é falar hoje sobre os conflitos emocionais. São muitos conflitos emocionais, tá? Que aparecem na questão da obesidade. Então, como eu falei, síndrome de abandono, conflito de reservas energéticas e proteção de órgãos, conflito de falta de alimentação emocional. Falta de alimentação emocional. Então, a pessoa substitui, né? Ela está com fome. Então, a fome emocional também faz com que a pessoa engorde. A gordura pode substituir o carinho que não tive. A gordura pode substituir o carinho que não tive. Quando você está se curando, pode ter conflitos relacionados à lealdade familiar. É isso mesmo. Então, pode ser... O que é lealdade familiar? Aqui é importante. Meu pai é obeso, minha mãe é obesa, meu irmão é obeso, meu primo é obeso, minha tia é obesa. Eu sou magro? Eu não faço parte dessa família. Se eu não faço parte dessa família, eu estou abandonado, estou separado. E a nível instintivo, estar separado, risco de vida. O animal que não anda em bando na natureza, os animais que têm bandos, né? Tem uns que não têm, né? Mas os animais que andam em bando, se eles saírem do bando, eles correm risco de vida. Um leão, se o leão for abandonado, ele é morto. As hienas matam ele, comem ele. Então, os animais que andam em bando, e nós somos animais que andamos em bando, né? Você não sabia disso? Então, o conflito de separação pode, então, trazer uma sensação de que eu corro risco de vida. Eu não vou ter alimento, eu não vou ter proteção, então eu preciso entrar com um aspecto de proteção. Olha, você já entendeu o que é gordura proteção. Aí falamos conflito de abandono, separação, mas eu quero entrar hoje numa questão que eu identifico muito, eu costumo identificar muito nas mulheres. Porque esse conflito de proteção pode estar muito ligado ao conflito de proteção relacionado à questão da sexualidade. Então, é onde eu encontro muito. E aí eu vim me perguntando, por que tanta gente, por que tanta gente? E aí eu fico meditando, pensando, falei, imagine na Idade Média, onde tinham os camponeses que eram todos escravos, né? Todos escravos. Então, camponeses paupérrimos tinham que viver lá, e os reis, os nobres, viviam naqueles castelos. E os nobres saíam... Imagine que aparece lá uma camponesa que é muito... que sabe, que tem uma silhueta muito atraente. Ora, a possibilidade dela ser raptada e ser usada como escrava sexual é muito grande. E quem ia defender? Então eu fico imaginando que naquela época era muito perigoso ter uma boa aparência, ter um corpo muito aparente e atraente, como em muitas outras épocas. Então, eu entendo que o nosso planeta tem uma memória, né? Uma memória. Essa memória inconsciente do Jung, a memória akáshica, não importa. Esta memória ainda coloca as mulheres como um instrumento, né? Um instrumento de sexo, um instrumento de sexualidade. Isso ainda tem muito gravado em muitas mulheres, que têm memórias, que na sexta-feira a gente vai ampliar, e essas memórias podem trazer para elas uma proteção contra a questão da sexualidade. Então, semana passada, retrasada, oi, Jô, bom dia, crenças históricas, é isso aí, a Joelite estuda essas crenças aí, vindas do Theta Healing. Então, eu conversando com ela, ela falou, você começou a ganhar peso desde quando? Eu era magrinha na infância e tal. Então, era magrinha na infância, então já não traz padrão de crenças, talvez, ou familiares, ou padrões anteriores.
Mas deflagrou a questão do sobrepeso e da obesidade, hoje eu tenho uma obesidade mórbida, aos 13 anos. E por que aos 13 anos? Porque ela menstruou. Então, quando ela menstruou aos 13 anos, disparou um aspecto nela inconsciente. Quando eu falo inconsciente, você está entendendo o que eu estou falando. Um aspecto inconsciente onde ela provavelmente começou a falar, bom, agora eu sou, né? Agora eu sou mulher. Porque tem essa coisa, né? Ah, você era menininha. Você era menina. Menstruou, agora você é mulher. E mulher entra num outro campo, entra numa outra frequência. Como mulher, você é vista como mulher. E aí ela acionou dentro dela defesa em relação à questão da sexualidade. E quando eu coloquei isso para ela, regalou os olhos e falou, doutor, quantas vezes eu já vejo casos de mulheres que são abusadas, essa coisa assim, e eu penso, graças a Deus, eu não tenho esse perigo, eu não tenho esse problema. Por causa do meu corpo, eu não tenho esse problema. Então, no caso dela e de muitas das mulheres, presta atenção você, mulher que tem sobrepeso ou obesidade, não é todo mundo, tudo bem, mas estou falando. O medo de um assédio, ou de um abuso, ou de uma agressão sexual é maior na economia do inconsciente, do emocional, do que a vontade, a necessidade de emagrecer. Então, fica duas forças. Então, se eu emagreço, eu corro riscos que é muito pior para mim. Não, mas a obesidade é horrível para mim, é horrível. Mas no inconsciente tem lá uma crença, um padrão que diz assim, se eu emagreço, o meu risco é muito maior de ou ser agredida, ou ser abusada, ou assediada, não importa. E ela não lida com isso. E por que não lida com isso? Porque é trauma. Então, enquanto você não trabalha o trauma, presta atenção, o corpo tem uma inteligência, ele faz as contas. Bom, tudo bem, eu emagreço aqui, eu melhoro isso, mas eu posso piorar isso. Isso chama ecologia. Por isso que no nosso método, Conexão Futuro Extraordinário, essa imersão, você vai descobrir o que o teu inconsciente está colocando de programas que te impede de conseguir os teus objetivos e metas. Você vai conseguir. Eu quero emagrecer, não consigo. Vai fazer conosco lá uma imersão. E o teu objetivo vai ser, eu quero emagrecer. Você vai descobrir vários fatores, vários programas, várias atitudes. Você vai sair de lá com uma programação. Aí, claro, aí depois, se você limpa essas questões de programação que estão no inconsciente, fica mais fácil. Aí uma mudança de dieta que precisa fazer, um equilíbrio hormonal que precisa fazer. Mas aí você desprogramou a maior força do ser humano. Para você entender uma coisa, como é mais forte, o inconsciente é mais forte que química. Pegaram 2 grupos de estudantes de medicina que tinham conhecimento de drogas. Pílula azul é calmante, deram para eles, eles dormiram. Pílula vermelha é excitante, deram para eles, eles ficaram excitados. Só que eles inverteram. Na pílula azul tinha um excitante. Falaram que era calmante. Eles falaram, isso é calmante. Então, se tomou um calmante, vai dormir. Mesmo que a química não tenha calmante. Presta atenção. Mesmo que a química não tenha calmante. Eles dormiram. Os outros tomaram calmante, mas falaram, isso aqui é um excitante, ficaram excitados. O nosso inconsciente é mais forte que a química. Por isso que eu falo, às vezes, não adianta ficar tomando, às vezes, só remédio, se você tem um padrão de crença que bloqueia você. No sentido de preservação. Lembre-se. O inconsciente só quer te preservar. Ah, está boicotando? Não, está te preservando. Só que o meio que ele tem de preservar é dessa maneira, que não é muito interessante. A menos que você faça acordos. Então, anota no teu caderno. Fazer acordos com o inconsciente. Então, você sempre pergunte para o inconsciente o que ele ganha tendo aquele tipo de comportamento. Eu sei. A primeira resposta é, não ganha nada, vou ficar gordo, não vou ganhar nada. Não, eu já sei disso. Vai falar, agora vamos mergulhar. Quando a pessoa mergulha, fala, meu Deus, eu nunca tinha visto isso. É muito comum. Meu Deus, eu nunca tinha percebido isso. A pessoa tem um insight. Então, eu te convido. 13 de abril, poucas vagas, 13 de abril, um sábado, uma imersão ao vivo, quer dizer, não é online. Nós vamos fazer online mais para frente, mas essa imersão é presencial. Eu e a doutora Joeli, doutora Jo, né?
está fazendo umas mudanças, está fazendo uma coisa fantástica, está pegando umas técnicas, fazendo, a gente faz as técnicas fantásticas, ela está ficando cada vez mais fera. Ela fez PNL, ela faz coaching, ela é coaching internacional, tem um diploma de coaching lá de Portugal, internacional. Então, convido vocês. Se você quiser saber como funciona, na primeira descrição aqui tem um item que você pode clicar e você vai ter tudo o que acontece, tudo como funciona, como é que você se inscreve, poucas pessoas, o dia inteiro. É um lugar muito gostoso aqui no Tatuapé, a gente prepara o ambiente todo vibratório. Então, é realmente para você fazer uma transformação na sua vida. Não é só vou buscar objetivos, não. É para fazer coisas também de doenças ou que padrão que você não está conseguindo resolver, coloca isso em termos de objetivos e vem com a gente. Então, quero te agradecer profundamente e quero que você sinta agora. Sinta uma coisa agora. Feche os olhos. Quero que você sinta agora uma luz chegando até você, que vem do alto. Essa luz vem do alto por quê? Porque nós estamos sob a proteção, sobre a unção, sobre a bênção de Deus. Então, coloque nessa luz, como se fosse da sua frente uma luz, vamos imaginar uma bandeja de luz. Coloque teus problemas, suas dificuldades. Olha, isso aqui eu não estou conseguindo resolver, isso aqui eu não estou conseguindo resolver. Tem coisas que você vai resolver, tem coisas que você vai colocar nessa bandeja divina. Entrega para Deus. Permita que Deus atue na sua vida de forma mais ostensiva. Mais ostensiva. Ok? Muito obrigado. Respirem fundo. Vamos agradecendo aí essa oportunidade. E sexta-feira é obesidade do ponto de vista vibracional. Olha, Isabel, transformador e libertador. Tá? Então, vamos sábado, 13 de abril. Está chegando. 13 de abril está chegando. Muito obrigado, pessoal. Qualquer momento aí. E nós estamos tendo no Instagram os casos de Cascapeira, tá? Então, entra lá em contato com a gente. Obrigado, até sexta-feira.